Hoje a gente vai mergulhar em um dos clássicos mais importantes e, vamos combinar, mais esquisitos da nossa literatura. É a história de um homem que amava tanto o Brasil, mas tanto, que esse amor acabou levando ele para um caminho de loucura e tragédia. Vamos conhecer o Major Policarpo Quaresma. Então, esse sujeito aí é o nosso protagonista, Major Policarpo Quaresma, um funcionário público com uma vida que parece um relógio suíço. Ele chega em casa todo santo dia, pontualmente, às 4h15 da tarde. A rotina dele é sagrada, a vida é toda organizadinha e o coração dele bate por uma coisa só: o Brasil. E é exatamente aí que a história começa a pegar fogo. Esse amor todo pela pátria é uma coisa nobre, uma virtude? Ou será que é o sintoma de alguém que se desligou completamente da realidade? A gente vai caminhar nessa linha bem tênue entre o idealismo e a loucura. Olha, um jeito muito bom para a gente sacar a essência do Policarpo logo de cara é comparar ele com outra figura bem famosa da literatura mundial. E não é que a comparação com Dom Quixote é perfeita? Pensa bem, o Dom Quixote lutava contra moinhos de vento, achando que eram gigantes. Já os moinhos do Quaresma são, na verdade, as imperfeições e a falta de originalidade que ele enxerga no Brasil. A missão dele, que é super nobre, de criar uma identidade brasileira pura, acaba batendo de frente com a realidade de um jeito tão trágico e meio absurdo conta do cavaleiro espanhol. E as manias dele deixam isso bem claro. A biblioteca dele, por exemplo, é tipo um templo do Brasil. Só tem livro de autor brasileiro. Ele defende com unhas e dentes que o rio Amazonas é o maior do mundo e tem uma fé inabalável de que o Brasil só precisa de um tempinho para ser o melhor país de todos. Para ele, o patriotismo não é um passatempo, é literalmente o ar que ele respira. Mas, pra gente entender a ironia cortante do livro, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para quem escreveu tudo isso. Porque a crítica social da história vem direto das experiências de vida do próprio autor. Então, vamos situar a história no tempo. O livro nasce num Brasil que estava passando por uma transformação gigantesca. A escravidão tinha acabado de ser abolida e o país estava naquela busca por uma nova identidade. Publicado pela primeira vez em 1911, o livro surge bem nesse caldeirão de mudanças, um pouquinho antes do movimento que ia virar a arte brasileira de cabeça para baixo. E essa voz era de Lima Barreto, um homem negro, descendente de pessoas escravizadas, que sentiu na pele o preconceito da sua época. Ele tinha uma educação super refinada, mas vivia esbarrando nas barreiras sociais. E foi justamente essa vivência que deu a ele um olhar único e uma crítica afiadíssima que ele despejou na sua obra. Ok, com isso em mente, bora voltar para o nosso Policarpo e para as missões dele, que ficavam cada vez mais peculiares, digamos assim, para tentar purificar o Brasil de acordo com seus ideais. Porque o Policarpo não era de ficar só na ideia, não. Ele partia para a ação. A grande visão dele se dividiu em projetos bem concretos. Primeiro, ele resolve aprender a tocar violão para resgatar a música popular. Depois, a coisa fica mais séria. Ele manda uma petição para o Congresso Nacional exigindo que o tupi-guarani vire a língua oficial do Brasil. E, por fim, ele tenta reformar até os costumes do dia a dia. E essa frase dele aqui, olha, ela resume perfeitamente o pensamento dele. Para o Policarpo, a verdadeira alma do Brasil não estava nos salões chiques que copiavam a Europa, mas sim nas tradições do povo, na modinha, no som do violão. Isso, para a época, era uma ideia bem radical, que ia contra tudo que a elite valorizava. Bom, e como era de se esperar, né? Esses projetos idealistas não foram lá muito bem recebidos. A realidade se provou um muro bem alto para os sonhos do Quaresma. De um lado, a gente tem a sinceridade total do Policarpo. Ele acredita, de verdade, que está numa missão sagrada para salvar a cultura do país. E do outro lado, a realidade cruel da gozação. Os colegas de trabalho dele, em vez de admirarem, tiram sarro, botam o apelido de Ubirajara por causa dos estudos dele da língua tupi. Isso mostra o quanto o idealista pode ficar isolado. É um contraste absurdo, né? Enquanto ele está lá, deitado na rede, sonhando com o destino do Brasil, a sociedade em volta dele tem preocupações muito mais práticas. A personagem Ismênia, por exemplo, é o retrato disso. A vida dela e da família gira em torno de uma única coisa: arrumar um casamento. É uma missão social que não tem absolutamente nada a ver com os planos grandiosos do Quaresma. E isso gera umas cenas que seriam cômicas se não fossem trágicas. Quando ele tenta resgatar um cumprimento indígena antigo, que era basicamente chorar ao encontrar um amigo, ele não é visto como um herói cultural.
Ele simplesmente apavora as pessoas. O Brasil ideal que ele tinha na cabeça não tinha a menor conexão com o Brasil real da época dele. Mas olha que curioso, a história do Quaresma não é só uma piada ou uma sátira. A obra do Lima Barreto foi, na verdade, pioneira. Ela meio que previu um dos movimentos artísticos mais importantes da história do Brasil. E esse movimento é o famoso modernismo brasileiro, uma explosão cultural que buscava exatamente o que o Quaresma, do jeito torto dele, também queria. Uma identidade que fosse a cara do Brasil, livre das cópias da Europa. Pensa só, anos antes do modernismo explodir de vez, Lima Barreto já estava fazendo tudo o que o movimento ia defender. Valorizar a cultura popular, usar uma linguagem mais próxima da fala do povo, ter uma visão crítica sobre aquele nacionalismo exagerado, tudo isso já estava ali em Policarpo Quaresma. O Lima Barreto estava, sem dúvida, muito à frente do seu tempo. E é aí que a gente chega no título do livro, né? E na grande reflexão filosófica que ele traz. Afinal, o que acontece quando um cara cheio de ideais puros bate de frente com um mundo que é todo imperfeito? Tem uma frase logo no comecinho do livro de um pensador chamado Ernest Renan que, nossa, ela resume tudo. Ela basicamente diz que na vida real, se você tenta viver segundo ideais perfeitos, suas melhores qualidades acabam virando defeitos. A integridade do Policarpo, o patriotismo dele, a honestidade, no mundo real, tudo isso se tornou um motivo da sua própria desgraça. E, no fim das contas, o livro deixa essa pergunta poderosa no ar. O triste fim do Policarpo Quaresma não é só sobre o fim de um homem. É uma reflexão bem amarga sobre qual é o lugar do idealismo, do sonho e da pureza numa sociedade que é movida por interesse, por rotina e por cinismo. Uma pergunta que, vamos ser sinceros, continua tão atual hoje quanto era há mais de 100 anos.